Amados irmãos, eu tenho uma breve reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre este texto de 1 Samuel. Eu quero falar aqui hoje sobre o poder da obediência. Então hoje ninguém vai dar glória a Deus aqui hoje, ninguém vai pular aqui hoje, ninguém vai saltar aqui hoje. Hoje eu já até sei que o pessoal vai ficar bem quietinho hoje aqui. Porque hoje nós vamos falar sobre o poder da obediência. Eu sei que você queria ouvir que você vai receber a chave da vitória, que é a conquista de Deus. Poxa, pastor, eu vim para um domingo na igreja. Exatamente. E a gente tem o compromisso de pregar a palavra. E nem sempre o Senhor vai falar para a gente o que a gente quer ouvir. Mas Deus vai falar o que a gente precisa ouvir. E esse texto me chama a atenção de 1 Samuel, porque Saul estava em desobediência diante do Senhor. Deus colocou Saul no trono, mas ele foi colocado no trono pelo próprio Deus. Mas não adianta Deus colocar Saul no trono, porque colocar no trono Deus coloca, mas o que mantém no trono é a obediência. E interessante é que Saul perdeu o trono não por falta de talento. Saul tem talento, Saul tinha habilidade. Porém, a desobediência tirou Saul do trono. Mas é claro que no Antigo Testamento, uma das formas de você obedecer a Deus, adorar a Deus, se santificar diante do Senhor, era oferecer sacrifícios. E Saul oferecia sacrifícios, muitos sacrifícios. Até porque ele era próspero, ele era rei. Só que chega um momento em que o próprio Senhor fala: você oferece muitos sacrifícios, mas o que agrada a Deus não é o sacrifício. Por isso que o texto fala, o profeta entrega para ele: olha, obedecer é melhor do que sacrificar. O que adianta, Saul, todo esse ritual? O que adianta, Saul, você ser rei e cumprir todo esse protocolo de sacrifício, mas se o seu coração está longe de mim, está desobediente? Isso vale para nós uma reflexão. Você conhece uma pessoa que orou muito para ser abençoado, conseguir a bênção, e logo depois da bênção, essa pessoa se tornou um desobediente, se afastou da presença do Senhor, porque não importa se você começa bem, termina mal, mas que você comece bem, mas termine bem. Por isso que a Bíblia fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E isso é interessante, é que a palavra em hebraico para obediência ou obedecer é shamar, que significa ouvir com atenção, escutar com entendimento e responder com uma ação. Ou seja, não basta ouvir se você não entendeu. Olha para mim, não basta ouvir a palavra se você não entendeu. E não basta só entender se não tem uma ação. Eu escuto, eu ouço, eu entendo e eu vou agir. Por isso que uma pessoa obediente não é uma pessoa só que ouve, mas uma pessoa que compreende. Ou uma pessoa que não compreendeu, mas quer compreender, busca entender o que Deus tem para a sua vida. Se Deus me deu uma palavra, então eu quero entender a palavra que Deus me deu. E logo após isso, qual é a resposta? É uma ação. Ou seja, obedecer não é só ouvir palavras e sons. Obedecer é ouvir com o coração e responder com atitude. Nós vivemos uma geração que quer reivindicar de Deus tudo. Reivindica de Deus: eu tenho direito, eu determino, eu profetizo, eu decreto, mas cadê o eu obedeço? É uma geração que eu estou decretando, eu estou profetizando, eu estou orando, eu quero, eu profetizo, é meu, me dá, mas cadê aquela geração? Eu obedeço ao Senhor, eu me submeto ao Senhor. Ora, se eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, quem aceita o Senhor como Salvador? E levante a mão, reconhece Ele como Salvador. Você reconhece Ele também como seu Senhor?
É muito fácil você aceitar Jesus para trocar de carro, casa, ser próspero, conseguir um emprego novo. É muito fácil você aceitar Jesus para mudar de vida, para ter uma vida abençoada. Isso é fácil. Agora eu quero saber se você aceita Jesus como seu Senhor, ao qual você está disposto a obedecer a Ele. Doa o que doer em você, você está disposto a obedecer. Porque obedecer não é fazer aquilo que você quer. Obedecer é fazer aquilo que o Senhor quer, mesmo você não querendo. Eu falei que hoje ninguém ia dar glória a Deus. Hoje é outro culto. Obedecer sempre é melhor. Obedecer é escutar com reverência. Obedecer é ter temor de Deus. O reino de Deus é ouvir e obedecer. E não existe separação. Toda pessoa que ouve, ela tem que estar decidida a obedecer. Por quê? Porque a obediência revela o coração de quem ama a Deus. Você não conhece uma pessoa que te ama, que só fica mandando palavras ao vento, eu te amo, eu te amo. Não é isso. O que faz você acreditar no amor de uma pessoa é o comportamento dessa pessoa. Sim ou não? Quando você vê as atitudes dessa pessoa. A Bíblia diz em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama, guarda mandamento. É interessante isso, porque o amor a Deus não é um amor que você vem aqui no culto, levante a mão e canta 4 louvores. Olha como que eu amo a Deus, pastor. Eu amo tanto a Deus que eu vou no culto domingo. Tem gente que vem na igreja e acha que está fazendo um favor para Deus. Olha, pastor, eu sou tão bem, eu sou uma pessoa tão boa, que todo domingo eu vou na igreja, canto louvor, escuto a palavra. Não. Se você ama a Deus, amanhã é segunda-feira, você começa a renunciar a tua carne para agradar a Deus. Você começa a abrir mão das suas vontades. Que evangelho é esse? Que Deus quer te fazer feliz o tempo todo? Não, o verdadeiro evangelho, você não está nem preocupado com felicidade. A verdadeira felicidade é fazer a vontade de Deus. Nessa geração, o importante é ser feliz. Não, o importante é fazer a vontade de Deus. Essa geração que fala assim, é importante é ser feliz. Importante, o que é felicidade para você? Fazer o que você quer? Fazer os teus desejos? Fazer as suas vontades? A verdadeira felicidade está em agradar a Deus sobre todas as coisas, mesmo você não gostando. Kant dizia que a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade é fazer aquilo que você não quer. Porque se você faz aquilo que você quer, você vira escravo dos seus próprios desejos. Eu falei que hoje ia pegar. Kant dizia que a verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, é fazer aquilo que você não quer. Porque quem faz o que quer vira escravo dos seus próprios desejos e vontades. Você está mais aprisionado do que qualquer pessoa. Você conhece uma pessoa que fala assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Não é livre. Está aprisionado nos desejos. Está aprisionado nas suas vontades, nos seus próprios vícios. Não está livre. Uma pessoa verdadeiramente livre abre mão dos seus desejos, das suas vontades, para fazer a vontade maior, que é a vontade de Deus. A maior prova de obediência não é estar no palco. A maior prova de obediência é a sua prática, a minha prática diária, de segunda a segunda. É ali que é a maior prova de amor. A maior prova de amor não é uma mensagenzinha dizendo eu te amo no WhatsApp, no Instagram. Não. A maior prova de amor é a convivência diária. É o dia a dia. Quem ama de verdade, obedece a Deus mesmo sem entender. Essa história que eu preciso compreender tudo para obedecer a Deus, não, irmão. A gente obedece a Deus mesmo sem a gente não entender. Você imagina para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai, Abraão, para uma terra que eu te mostrarei. Aí Abraão vai para uma terra, vai para um lugar que ele não sabe o que é, mas por que ele vai? Por amor a Deus ele obedece. Por amor a Deus ele obedece. Ele não compreende, mas ele obedece. Como é que está a prova de amor nossa no dia a dia para Deus? Como é que está o nosso nível de obediência? Irmãos, que oração, a gente vive, eu fico vendo as pessoas, parece que Deus virou um empregado, que Deus agora virou um garçom,
que ele tem que dar tudo o que o princeso quer. Se Deus não der, eu fico revoltado, eu saio da igreja, porque o princeso não pode ficar chateado com Deus, não. Aí eu amo como Deus faz. Sabe o que Deus faz? Deus fecha a porta. Deus tranca tudo. Deus aperta para dizer: quem manda aqui sou eu. Quem é escolhido, meu irmão, não tem muita escolha, não. O desejo do escolhido é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que história é essa? Se Deus não der o que você quer, você fica chateadinho, sai da igreja, fica desviado, fica enfraquecido. Não, é o contrário. Justamente por Deus não fazer o que você quer, é aí que nós devemos estar na presença dele. Não porque ele vai fazer o que a gente quer. A gente se atrai pela presença de Deus, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Se Deus fizer, isso não é o objetivo principal. Eu me aproximo de Deus não porque Ele faz. Nós devemos nos aproximar de Deus pelo aquilo que Ele é. Acabou. Obediência, não existe obediência mais ou menos. Não existe obediência parcial. Meia obediência já é uma desobediência. Meia obediência já é uma desobediência. Existem certas direções que Deus estava dando para Saul. Saul fazia parte do que Deus mandava, e a outra parte ele fazia o que ele queria. Você conhece alguém assim? Aqui não tem ninguém assim, eu sei disso. Eu só estou falando isso aqui para você quando encontrar com alguém amanhã, você falar da mensagem de hoje. Estamos combinados, pessoal? Lá em cima, lá na galeria, ok? Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Mas eu quero. Mas Deus dá uma direção para Saul. Saul parte, ele faz o combinado com Deus. Faz a direção de Deus. E parte ele faz aquilo que ele acha. Ou seja, Saul ouviu uma ordem, mas não praticou por completo. A palavra obediência, chamar, exige uma resposta total. Ouvir parcialmente a vontade de Deus é rejeitar completamente a vontade de Deus. Deus não aceita nada pela metade. Isso não sou eu. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Diz lá em Provérbios. Não existe com 25% do meu coração. Não existe confiar em Deus em 50%. Ou é ou não é. Ou seja, muitas pessoas não entendem o que é obediência. Meu irmão, reflita. Qual é a área da tua vida que você percebe que você não está tão obediente? Porque existe um poder por trás da obediência a Deus. Talvez você não está obediente na sua vida de oração. Talvez você não está obediente na sua vida de jejum e de leitura da palavra. Você sabe que Deus está falando: ore mais, lê mais, jejue mais, e você fica lá teimando com Deus, fingindo que não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Sabe quando você fala algo com alguém e vem aquela voz no seu coração, fala assim: você não devia ter falado isso? Já aconteceu isso com vocês? É o Espírito Santo. Qual é a área da sua vida que você percebe que precisa ser mais obediente? Servir mais na obra de Deus. Ser dizimista e ofertante da casa do Senhor. Deus é dono do ouro e da prata, irmão. Quem sustenta a obra do Senhor é o próprio Senhor da obra. Então por que ele institui isso no Antigo Testamento? Porque ele sabe que todos nós precisamos de disciplina espiritual. E nós precisamos de honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida. E honrar a Deus não é só no louvor, não é só na palavra, não é só na oração, é a plenitude das nossas vidas. Eu honro a Deus com oração, com palavra, honro a Deus com jejum, honro a Deus com adoração, servindo e honro a Deus, ofertando e sendo dizimista. Isso é tão sério que a Bíblia diz que Caim ofereceu uma oferta, Abel ofereceu uma oferta, e o Deus que é dono do ouro e da prata diz que se rejeitou a oferta de Caim. O Deus que é dono do ouro e da prata se agradou da oferta de Abel, porque Deus não precisa de ouro e de prata, mas você precisa ser fiel ao Deus que é o dono do ouro e da prata. Então
dízimo não tem nada a ver com Deus, dízimo tem a ver comigo e com você, com o nosso nível de fidelidade, tem a ver com a entrega do nosso coração. Se você não consegue ser dizimista, se você não consegue ser ofertante, é sinal que o seu coração está onde? Nas coisas terrenas, no ouro, na prata. E por que Deus institui isso? Deus institui isso porque Ele não divide glória com ninguém. Deus não aceita que o nosso coração esteja no ouro e na prata. Por isso que Ele institui, para que possamos adorar a Ele em todas as áreas da nossa vida, porque é Ele que coloca a provisão na nossa casa, é Ele que coloca a provisão no teu trabalho, é Ele que coloca a provisão na tua empresa, é Ele que coloca a provisão na tua mesa, e na hora de você honrar, você fala assim: eu não consigo? Que obediência é essa? Que fidelidade é essa? Que reino é esse que você serve? Por isso que obediência pela metade é como se fosse uma rebelião disfarçada de zelo. É uma obediência disfarçada. A gente finge que é obediente, a gente finge que adora a Deus, mas não quer ser fiel a Deus na oração, não quer ser fiel a Deus nas vontades, não quer ser fiel a Deus nas suas paixões carnais, não quer ser fiel a Deus na oração, no jejum, não quer ser fiel a Deus no dízimo, não quer ser fiel a Deus na oferta, não consegue ser fiel a Deus em amar o próximo, não consegue obedecer a Deus em perdoar. Meu irmão, se você esperar ter vontade para perdoar, você nunca vai perdoar. Eu não perdoo porque eu estou com vontade, eu perdoo porque eu obedeço o que a palavra de Deus diz. Por isso que a gente não precisa ter toda a compreensão para obedecer a Deus. Deus falou que eu tenho que perdoar, então doa o que doer em mim, mas eu perdoo. É difícil perdoar, não é? É difícil perdoar alguém que foi ingrato com você. É difícil você perdoar alguém que te traiu. É difícil você perdoar alguém que te fez mal, que te caluniou. Mas o que eu faço, pastor? Ou você decide viver essa vida pesada, amargurada, ou você decide assim: eu vou obedecer a palavra de Deus, eu perdoo. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Primeiro você perdoa, depois você sente o alívio que é. Às vezes o alívio não é imediato, o alívio é um processo, mas com certeza, quando você decide perdoar, o alívio dos céus começa a se manifestar. Quem está comigo, diga amém. A obediência nos coloca numa posição, num alinhamento, onde o favor de Deus se manifesta. Diga, onde há obediência? Diga, onde há obediência? A favor de Deus. Toda pessoa que vive debaixo de obediência, vai viver debaixo de um favor de Deus. Escuta isso aqui. Interessante que quando Jó perde tudo, você pode falar assim: ué, ele perdeu o favor de Deus. Não. Quando você anda em obediência, acontece duas coisas. Primeira coisa, se você passar pelo caos, pela guerra, pelas perdas, entenda uma coisa: se você está debaixo de uma obediência de Deus, a presença de Deus caminha ao teu lado. Esse é um ponto. O outro ponto que acontece: se você anda debaixo de obediência, lá na frente, Deus te tira do caos e te coloca no lugar de paz e prosperidade, porque você andou de obediência. Agora, Judas desobedeceu, sim ou não? Quem desobedece perde o direito da presença. Primeira coisa que Judas perde: o direito da presença. Ele perde o direito de sentar na mesa. Depois que Judas traiu, ele não teve mais acesso à presença, porque todo desobediente, ele perde a presença de Deus. Aonde há desonra, perde a presença. Que isso, pastor? A bênção de Deus está condicionada ao que a gente escuta e à nossa ação. Se eu sou uma pessoa que obedeço, eu sou uma pessoa que tem uma resposta para isso. Então, eu obedeci, mas eu vou responder. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, irmãos, não é um ritual, não é um checklist.
O nosso relacionamento com Deus não é uma tabela que você vai ticando, fiz isso, pronto, eu sou uma pessoa maravilhosa. Não é isso. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor espontâneo. Eu vou porque eu quero estar na presença dEle. Eu decido obedecer Ele por princípio. Ou seja, eu não obedeço a Deus porque eu quero cumprir uma tabelinha, um ritual, um checklist, não. Mas o favor de Deus é uma consequência. Toda ação há uma reação. O favor de Deus é a consequência da nossa obediência. Irmãos, uma pessoa obediente a Deus pode estar no caos, no fundo do poço. Deus sustenta aquela pessoa no fundo do poço. Deus não abandona. Por isso que você olha para Davi e você vê Davi desesperado pela presença de Deus, e mesmo estando sentado no trono como rei, porque ele sabia o que era viver sem a presença de Deus. Eu fico imaginando ele pensando assim: eu nasci sem trono, eu não nasci rei. Aí ele se torna rei e fica milionário. Eu também não nasci milionário. Agora, sem a presença de Deus não dá. Sem a presença do Senhor não dá. Saul não. Eu não posso perder o trono. O trono é meu. Diz a Bíblia que Samuel, não viste que eu já rejeitei Saul? Davi não rejeita Saul em nenhum momento. Porque Davi entendia que era princípio de autoridade. Quem toca numa autoridade é uma outra autoridade. Quem toca em Saul foi o próprio Deus. Quando Saul queria matar Davi, Davi tocava a harpa. Por quê, pastor? Porque cada um oferece aquilo que tem. Pegou aí? Saul queria matar Davi. Davi chegou a ter Saul na mão para matar. E ele não matou. Diz a Bíblia que ele tocava a harpa. Sabe por quê? Porque cada um oferece aquilo que tem. Tem gente que quando tem oportunidade quer matar. E tem gente que quando tem oportunidade quer abençoar. A obediência não é fazer o que você quer. É fazer aquilo que Deus deseja. Há um poder muito grande de viver uma vida de obediência. Sabe o que eu vejo no meu dia a dia pastoral? É que as pessoas, primeiro, elas falam assim: eu vou fazer o que eu quero, quem manda na minha vida sou eu, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Aí a pessoa vai, se rebenta, dá tudo errado e tal. Aí procura a gente. Fala assim: pastor, eu vim aqui para o senhor orar, para Deus me dar uma direção. Aí eu falei assim: mas o que aconteceu? Aí vem, tomando várias decisões sem a direção de Deus. Por isso, meu irmão, tudo que a gente for fazer, vamos buscar a direção de Deus. Mas eu fiz algo que Deus direcionou e deu tudo errado. Calma, você que acha que deu errado. Deus está pegando essa situação para te ensinar alguma coisa. Não deu errado. Romanos 8:28, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Você acha que deu errado? Nada acontece sem o controle de Deus. Lá na frente você vai entender o que Deus está fazendo. Você está na obediência? Descansa. Estava falando aqui: eu quero mudar de rua. Se você quiser mudar de rua para a rua de trás, você tem que orar pedindo a direção de Deus. Não dá para viver uma vida sem a direção de Deus. Deus me livre. Seguir a vida sem a direção de Deus. Porque a obediência atrai a proteção dos céus. Não sou eu que digo. Salmo 34:7 diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa onde? Daqueles que temem, daqueles que são obedientes. A obediência atrai a proteção de Deus. Diga comigo: a obediência atrai a proteção de Deus. A obediência constrói uma atmosfera, um ambiente de proteção. O mesmo Deus que ordena é o mesmo Deus que sustenta. Irmão,
quando a gente é obediente a Deus, a gente está seguindo uma direção de Deus, sim ou não? Pô, se Deus me deu uma direção, Ele vai me sustentar. Se Deus me deu uma direção, Ele vai guardar, Ele vai livrar. O problema é que Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não falou. Deus tem compromisso com a tua palavra. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não falou. Então, se você decidiu seguir sem a direção de Deus, saiba que Deus não tem compromisso com aquilo que fez você fugir da direção dele. Ah, pastor, mas eu errei. O que eu faço? Corrija a sua rota. Pega o caminho do arrependimento. Recalcule a rota. Busca seu compromisso. O segredo da proteção espiritual está também no jejum, está também na oração, mas está sobretudo numa vida de obediência. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. Porque nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Não está orai e vigiai. Existe aí, vigiai e orai. Por quê? Porque não adianta você orar se você não vigia. A oração tem que ser acompanhada por uma vida de vigilância. Obediência. De você se posicionar. Obediência tem a ver com posicionamento. Meu irmão, você é casado, você que é homem, você que é o sacerdote do lar. Você que tem que orar. Eu estou vendo um monte de homem encostado na mulher. A mulher ora, jejua, vem na consagração, e o bonitão, o princeso não quer orar. O princeso não quer, ele terceiriza a vida de oração. Sabe? Ele não quer, não, você marca uma consagração. Tem mais mulher do que homem. Tivemos aqui 12 horas de oração. O camarada podia vir em qualquer horário, mas vem que é a esposa dele. É encostado, não paga o preço da oração, não paga o preço do jejum, não, meu irmão. A mulher é segundo a Bíblia, ela é uma auxiliadora, ela edifica, mas o sacerdote é você. Você que é o responsável de cuidar da tua casa, você que vai ter que orar e puxar o carro da oração na sua casa. Do jejum, da consagração. Quantos atendimentos que eu já tive, cheguei para atendendo um homem, pastor, me ajuda. Vai lá você, resolve você. Pastor, o senhor não tem como ir lá não, quem vai é você. Uns homens frouxos que não ora mais, que não lê a Bíblia. Bate um caos dentro de casa, mulher, o que nós vamos fazer? Aí ela vai dizer, é você que tem que ver. É você que tem que orar. Alguém tem que segurar o peso. Alguém tem que segurar a carga. Sim ou não? A Bíblia diz que, eu falo isso muito em ministrações, escuta isso aqui. A Bíblia diz qual é o padrão do amor do homem com a mulher. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual é o padrão de amor? É o amor de Cristo para a igreja. Ou seja, esses dias eu vi um vídeo, um casal foi assaltado, um homem saiu correndo e deixou a mulher com o filho no colo sozinha. Eu não fiquei com raiva do bandido, não. Eu fiquei com raiva do cara que saiu correndo. Porque se a Bíblia diz que o homem tem que se entregar pela mulher, o tiro vai no teu peito, meu filho, não nela. Eu vou chegar nas mulheres daqui a pouco. Mas, meu irmão, o cara saindo correndo, e o bebê no colo da mulher, e o bandido assaltando a mulher, o princeso, o bonitão foi embora. Gente, cadê aquele amor de se entregar? Cadê aquele amor sacrificial? Cadê aquela pessoa que vai ser o sacerdote? Quem está comigo, diga amém. A obediência atrai o favor de Deus sobre as nossas vidas. Isso não significa que a mulher não tem o seu papel. Ela é aquela que edifica, que traz paz. Tudo que um homem precisa é de paz. Sossego.
não precisa falar tanto. Algumas pesquisas dizem que o homem tem necessidade de falar 3.000 palavras por dia. A mulher tem necessidade de falar 12.000 palavras por dia. Então, meu irmão, você pode usar isso para ter um tempo maior de oração. Fale para Deus. Porque a obediência à palavra de Deus faz Deus trazer proteção sobre a nossa vida. O segredo da proteção é obedecer a direção de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, às vezes a direção de Deus vem totalmente contrário com a nossa vontade. Você está preparado para viver isso? Que o direcionamento de Deus, muitas das vezes você vai falar assim, eu não concordo. Aí Deus fala assim, mas eu não pedi para você concordar. É obediência. Você vai ter momentos que vai ser contra a tua própria vontade, para obedecer uma vontade ainda maior. Por quê? Porque a obediência abre a porta do propósito e o destino de Deus sobre a sua vida. Aonde que nasce o seu chamado? Aonde que nasce o propósito? Aonde que nasce o seu destino? Na obediência a Deus. Até a gente entender isso, a gente vai passando por várias fases. Por exemplo, o apóstolo Paulo chegou a uma fase que ele disse o seguinte, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu o seguinte, olha, pouco importa que eu quero, que eu gosto, que eu desejo. O meu maior desejo é agradar a Cristo. A minha maior vontade é viver a vontade de Deus. Vocês estão entendendo que a gente está vivendo um evangelho egocêntrico, narcisista, egoísta, que as pessoas só querem olhar para o teu umbigo e quer saber qual é a próxima bênção, qual é o próximo milagre. Deus dá bênção, Deus dá milagre, mas é melhor a gente entender, eu quero viver debaixo da vontade de Deus. Abraão foi considerado pai da fé. Abraão foi considerado pela fé, chamado aquele que obedeceu. Ele havia de receber por herança, Hebreus 11:8. Abraão ouviu e respondeu. Lembra de Abraão quando ele vai subir o monte para sacrificar Isaac? Meu irmão, como compreender isso? Mas Deus mandou? Deus mandou. Agora a Bíblia diz, ó, nós vamos ali no monte, vamos adorar e voltaremos. Ele não disse, eu vou voltar. Ele disse, se acontecer alguma coisa, Deus vai ressuscitar meu filho. Alguma coisa vai acontecer. E ele estava tão decidido a sacrificar, que diz a Bíblia que um anjo bradou no céu para Abraão, porque senão ele ia sacrificar. Fé, obediência. Eu creio na palavra de Deus piamente. A Bíblia fala que Jonas foi engolido por um grande peixe. E eu creio. Até aconteceu recentemente em algum país aí, o cara foi engolido por uma baleia. Agora, se a Bíblia falasse para mim que foi o Jonas que engoliu o grande peixe, eu ia acreditar. Porque eu creio na palavra de Deus, não importa. Ela é verdadeira, ela é fiel. Ela é o justo viverá pela fé. Então eu obedeço o que a palavra de Deus declarou. Você imagina para Josué dar 7 voltas em volta da muralha de Jericó, e na 7ª volta ele ia gritar e ia cair. Que lógica que é nisso? A muralha de Jericó era tão forte, era tão larga, que dava para construir casa em cima do muro. Casa tão larga e tão forte que era a muralha de Jericó. Dava para construir casa em cima do muro. E Deus falou assim, não, você vai dar 7 voltas. E na 7ª volta você vai bradar e vai cair. Que é isso, gente? É loucura ou não é loucura? Noé, você vai construir uma arca e vai vir um dilúvio. Não chovia nunca. Mas ele obedeceu. 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 E obedeceu. Sabe o que eu aprendo? O seu próximo nível está do outro lado da sua decisão de obedecer. Como que será meu próximo nível, pastor? Quando que será o meu próximo nível, pastor? Do outro lado
da sua decisão de obedecer. Não é o favor que vem até você, é a sua obediência que te leva ao favor. A gente fica igual um louco atrás do favor de Deus, e Deus está dizendo, é só você obedecer, que o favor vai te encontrar. Eu falei que hoje as pessoas não iam dar tanto glória a Deus, é porque às vezes Deus quer bater um papo mesmo. Acho que tem culto que, tem palavra que Deus quer conversar com a gente. Quer falar assim, senta aí um pouquinho. Senta aí que eu quero falar sobre você, sobre obediência. Você não faz isso com seus filhos? Se diz, eu fiz com meu filho. Senta aqui, meu filho. Escovei. Pô. O seu destino está escondido na sua resposta diante de uma direção de Deus para a sua vida. O seu propósito está escondido debaixo de uma obediência que Deus está esperando de você. É só uma resposta nossa. É só uma decisão nossa. Você sabe o que Deus está querendo de você. Você sabe qual é a área que o Espírito Santo está falando no seu coração agora. Você sabe que o Espírito Santo tem te incomodado há tempo. Você pode ficar chateado com a palavra, você pode ficar chateado com o pastor, você pode ficar chateado. Eu só sou o mensageiro, eu sou só o carteiro. Eu só estou tragando a mensagem. Reclama com Deus qual o direcionamento que Ele está dando. Mas Deus está falando, menos você querer bênção e mais obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não está preocupado com multidões lotadas, fazendo barulho. Deus está preocupado com corações inclinados, com reverência e obediência a Ele. Há muita multidão barulhenta, há muita multidão querendo sinais, há muita multidão querendo jogo de luz, há muita multidão com barulho, mas o Senhor está querendo corações inclinados, corações quebrantados, corações contritos. Ah, pastor, qual é o próximo congresso que vai trazer um cantor famoso? Aí eu te pergunto, qual é as próximas 12 horas de oração que você vai comparecer e ajoelhar na presença do Senhor? Qual é a próxima consagração que você vai falar assim, eu vim dar aqui, bom dia Espírito Santo, bom dia Senhor, sem jogo de luz, sem barulho, sem até música, é você e Deus, Deus e você. O poder da obediência. Não tem como você negociar coisas que são inegociáveis. Se seu namoro não te coloca perto de Deus, esse namoro não é de Deus. Você não precisa nem de revelação e nem de profecia para isso. Se as suas amizades, seu ciclo de amigo não te coloca perto de Deus, você tem que fazer uma escolha. Qual é a prioridade do seu relacionamento? Seus amigos, mas são meus amigos de infância, mas são amigos de Deus? Eu já falei isso aqui, que eu já falei e falo isso em orações, uma das orações mais importantes que eu fiz na minha vida foi essa. Senhor, eu quero ser amigo dos teus amigos. Eu me lembro que eu estava numa mesa, que Deus me fez uma mesa de pessoas que, tipo assim, são referenciais na minha vida. E eu estava na mesa almoçando, de repente o Espírito Santo fez isso. Lembra? Aí eu olhei para o lado assim, estou te apresentando os meus amigos a você. Isso é isso. E hoje são grandes amigos, mentores, referenciais na minha vida. Obedecer a Deus é muitas das vezes não agradar amigos. Ah, mas foram meus amigos. Foram seus amigos até uma fase da sua vida. Aí, Jesus, preciso mais meia hora aqui. Foram seus amigos até uma etapa da tua vida. Para a próxima etapa, não encaixa mais. Você já percebeu isso? O Espírito Santo começa a tirar e você fica puxando. Eu já tirei, você fica puxando. Não, quero. Não, foram até uma parte da sua vida. Daqui para lá um novo ciclo, uma nova etapa. Tem certos relacionamentos que não vai dar para levar, porque vai negociar com um relacionamento com Deus. E Deus não divide glória dele com ninguém. A Bíblia diz que o Espírito tem ciúmes de nós. Você está entendendo? Tem coisa que o Espírito Santo não aceita, não dá para levar.
Aí você vai ter que fazer uma escolha. Vai doer? Vai. Faz parte. Então obedecer não é seguir regras. É uma resposta ao amor de Deus. Saul perde o trono por causa da desobediência. E esse trono foi ocupado por Davi. Oh, mas Davi não pecou? Pecou. Davi não errou? Errou. Mas Davi ouvia, arrependia e obedecia. Ouvia, arrependia e obedecia. Ah, irmãos, tem gente aqui que já estaria mais longe se estivesse ouvindo a voz de Deus, se arrependendo e obedecendo. Mas a arrogância, a soberba, a dureza de coração, não, o que vão pensar de mim? Eu não sou, não, pá. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. A soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Davi pecou? Pecou. Davi adulterou? Adulterou, mas ele se arrependeu. Ele ouviu, ele obedeceu. Davi pecava no escuro, mas se arrependia na luz. Era um escândalo o pecado de Davi? Era, mas mais escandaloso que o pecado dele, o arrependimento dele era mais escandaloso ainda. O arrependimento dele gritava mais ainda do que o próprio pecado. Porque ele não queria perder a presença de Deus. O que Deus quer de nós não é sacrifício, é um coração rendido a Ele, quebrantado a Ele. Se você tem dificuldade de ser uma pessoa quebrantada, fala para Deus: Deus, eu tenho dificuldade de me quebrantar, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa dura. Você faz jejum para conseguir casa, você faz oração para conseguir vitória. Qual foi a última vez que você fez um jejum, uma oração para falar assim: Deus, me ensina a ser mais obediente? Já jejua para Deus mudar o filho, jejua para Deus mudar o marido, jejua para Deus mudar todo mundo. Qual foi a última vez que eu vou fazer esse jejum para me mudar? Vou fazer um jejum para me transformar. Eu vou fazer um jejum para me quebrantar, para ser uma pessoa mais fiel ao Senhor, mais obediente ao Senhor. Se coloque de pé e nós vamos orar. Enquanto o ministério entoa um cântico, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui no altar e nós vamos orar.